Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu já li há um tempinho, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Então, se você chegar aqui no meu canal, caiu de paraquedas, não deixem de se inscrever, dá um joinha, porque eu ficarei muito agradecida. Então, bora lá. Hoje eu tô acompanhada no meu cafezinho da tarde. Bora lá então. Então, recentemente eu vi o cartaz do filme inspirado no Morro dos Ventos Uivantes. Esteticamente eu gostei do cartaz, ele meio que tem um ar dos anos 50, me lembra filmes antigos, eu gosto de filmes antigos, e também me fez lembrar ou associar um pouco com Gone with the Wind, que é uma história, um livro que eu gosto bastante, que é E o Vento Levou. Eu tenho ele até aqui, ó, um dos meus livros favoritos, muito boa história. Então aí eu meio que eu fiz uma associação desse novo cartaz, desse filme que vai ser lançado no próximo ano, salvo engano. E com isso, eu me recordei que eu li esse livro, da Emily Brontë, mas já faz um tempinho, e o que eu me recordo é de sentir um certo desconforto lendo essa história. Então, assim, deixa eu situar vocês, eu vou falar mais ou menos da minha experiência lendo esse livro, e é isso. Então, pessoal, o que mais meio que me perturbava nesse livro era o personagem principal, que é o Ratcliffe, que por mais que ele fascina muita gente, a crueldade dele, pra mim, era bem difícil de tolerar, assim, ao longo da leitura. Assim, o personagem Ratcliffe é, de fato, um personagem muito bem construído, ele é muito intenso, mas eu também acho que nada justifica crueldade e maldade, em nome de paixão ou coisa nenhuma. Então, a autora Emily Brontë, ela soube muito bem mostrar como os sentimentos humanos podem ser doentios e destrutivos. E talvez seja essa uma das características que faz O Morro dos Ventos Uivantes um clássico. Então, pessoal, puxando um pouquinho aí do fio da filosofia, Aristóteles falava que as paixões precisam de medida, e quando não tem limite, acabam levando à ruína. Então, eu acredito que é isso que esse romance revela, exatamente isso. O perigo de uma paixão, de sentimentos que não tem freios. E se não tem freios, eles se transformam em obsessão, e a obsessão, a vingança. Então, sim, é o que a gente vê aqui com os nossos personagens principais, que é o Ratcliffe e a Catherine. Então, eu sempre me perguntei o porquê de tanta gente, de tantas leitoras gostarem tanto do personagem do Ratcliffe. Algumas o consideram como seu crush literário. Já vi muitas discussões também na internet sobre esse personagem. E assim, quando eu li, eu, eu realmente não entendia o porquê do afeto dos leitores com esse personagem. Então aí talvez, aí eu pensando com meus botões, cheguei a algumas possibilidades, que uma delas, de tanta gente gostar desse personagem, é meio que sentir um apreço por um homem incompreendido. A outra seria a intensidade dessa relação, dessa paixão que atravessa até a morte. E, em última análise, seria o fascínio pelo perigo. Essa última vai muito ao encontro da nossa modernidade líquida, porque assim, a gente vive numa era onde as pessoas enaltecem vilões ao invés de heróis, apesar que a gente não tem muitas referências boas de heróis, a gente tem heróis fracos, né, de moral e caráter. É claro, abrir um parênteses tirando o Batman do Christopher Nolan, que esse sem dúvida é o melhor, um dos melhores filmes de heróis da atualidade, né, mas enfim, daria para entender o porquê de tantos leitores se afeiçoarem por esse personagem de índole duvidosa, que é o Ratcliffe. Então, pessoal, mas é importante também ressaltar que tem muitas adaptações do Morro dos Ventos Uivantes, a gente tem muitos filmes, eu confesso que acho que eu vi um ou dois, salvo engano, há muito tempo, mas esses filmes, de fato, essas adaptações meio que romantizam uma relação, o casal, diferentemente do livro, que mostra uma relação muito mais marcada pela destruição do que pela entrega. Então, apesar de quando eu li esse livro não foi tanto assim a minha praia, eu acredito que ele mereça de fato uma segunda leitura, com um outro olhar, com insights talvez mais filosóficos, e fazendo isso eu enxergue camadas que quando eu li eu não enxerguei e não compreendi. Então, considero ler novamente, mas não sei quando. Então, pessoal, eu não posso deixar de comentar com vocês sobre as irmãs Brontë. Enquanto Emily Brontë escreve um romance sombrio e devastador aqui em O Morro dos Ventos Uivantes, temos a Charlotte Brontë,
que escreve Jane Eyre, um dos meus livros favoritos, com uma das minhas personagens favoritas, que é Jane Eyre. Eu acho que a Jane Eyre é a minha segunda personagem literária favorita, porque a primeira é a Eleanor Dashwood, na Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Então, para mim, a Jane Eyre é uma personagem inspiradora. Ela é uma personagem completa, íntegra, corajosa, inteligente, que passa por muitas dificuldades e sofrimentos desde a infância, mas é uma personagem de caráter e profunda moral. Claro, Jane, diferentemente de Catherine, que é a protagonista aqui do Morro dos Ventos Uivantes, ela não deixa ser guiada pelas paixões cegas, mas ela mantém a dignidade dela, mesmo passando por um monte de coisa, sofrimentos. Claro, ela não é perfeita, tem os seus deslizes aí, se apaixona por uma pessoa que ela não deveria, mas segue firme, fazendo o que deve ser feito. É uma personagem que eu gosto muito. Então, esse contraste entre as irmãs revela de uma forma distinta de como se compreender o amor. Para uma, é uma força destrutiva, e para outra é um caminho de amadurecimento e verdade. Então, entre os dois livros, meu coração está em Jane Eyre. Então, pessoal, já tinha finalizado o vídeo, mas rapidamente aqui. Então, não que eu prefira sempre livros com personagens perfeitos, o que eu gosto são personagens inspiradores que me servem como referência. E temos bons livros com personagens de caráter duvidoso, que é O Vento Levou, que é um dos meus livros favoritos, uma história maravilhosa. A gente tem um filme também, que mostra a personagem Scarlett O'Hara, que você tem raiva dela aqui, dessa personagem, até quase o final do livro, mas ela meio que, de certo modo, nos mostra que nem todo mundo vai chegar de certo modo a uma maturidade moral, de caráter, mas é um ótimo livro. Tem outro também que eu falaria, que é a Emma, da Jane Austen. Aquela personagem é insuportável, mas se vocês pararem para pensar nesses livros onde temos personagens meio que de caráter e moral duvidosa, sempre tem alguém os puxando para a realidade. Por exemplo, na Emma é o seu par romântico, que ele é um personagem bom, inteligente, bondoso, aparentemente contrastando com Emma, então ele puxa ela para a realidade, né? E no final, salvo engano, já li esse livro há muito tempo, dá tudo certo, eles ficam juntos. E aqui no Vento Levou, salvo engano, a personagem que orbita Scarlett O'Hara, que traz ela para esse eixo de realidade, para ela compreender, para que ela se torne uma pessoa melhor, salvo engano, é a cunhada dela, tá, gente? É uma personagem maravilhosa. E é isso. Agora, rapidamente, eu vou mostrar meu box, que eu comprei já há muito tempo, das Irmãs Brontë. Então, pessoal, esse é o box, é da editora Nova Fronteira, tá? Eu gostei muito desse box quando eu comprei. Ele tem uma estética vitoriana que eu gosto muito, a beleza, a harmonia das imagens. Vem até com, aqui ó, sobre as Irmãs Brontë, para quem não conhece, para você ler um pouquinho sobre a história delas. E também veio meio que uma bagzinha. Então, são 3 irmãs, pessoal. Hoje eu foquei nas duas, Charlotte e Emily Brontë, mas a gente tem também a Anne Brontë, que ela escreveu A Inquilina de Whitwell Hall. Esse livro aqui eu já li, ele é bem bacana também, gostei do livro. Bem legal. E o que veio nesse box é essa bagzinha aqui. Gente, eu levo essa bolsa aqui pra todo lugar, pra cima e pra baixo. Eu tenho a minha bagzinha, às vezes tem livro dentro, coloco minhas coisinhas, eu tá ficando velhinha. Então, foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Comprei livro, ganhei a bagzinha. E li os 3 livros, assim, eu lembro que eu li um, depois eu li outro, depois eu li outro que eu adorei. Tirando O Morro dos Ventos Uivantes, que de fato ele não me desceu muito bem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham chegado até o final do meu vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Aqui eu falo sobre leituras, que eu faço com certa frequência, e um cadinho de filosofia também. Então até mais. Tchau, tchau.